pavilhão C, todos direto para o refeitório. Aqui está ela, senhoras e senhores. Essa é a ilha encoberta essa noite. Um réu confesso no retrocesso. Hoje apresento as sombras mais sombrias dessa corte. O meu juízo é sem final, eu toco o barco até o ponto crucial. Eu sou um animal, preso dentro dessa jaula experimental. O marginal tá atrapalhado, eu jogo todas elas nessa sopa, não entrada mais atribulada. Eu quero que se explodam os muros dessa muralha. Eu quero que se explodam os muros dessa muralha. Eu quero que se explodam os muros dessa muralha. Não vou comer! Não vou correr! Não vou correr! O diabo é fraterno. Muito prazer, eu vim abrir as janelas do inferno. Liga! Liga! Eles são da ilha desse lugar aquecido. Liga! Liga! Eles são da ilha desse lugar aquecido. Liga! Que zona é essa? Se eu não tivesse medo de perder todo o meu nível... O teatro, para mim, eu não consigo pensar, agora eu quero fazer o Inferno, agora eu quero fazer o Pedreira. Essa vivência do teatro, essa condição de interagir com as pessoas, essa condição de você fingir uma ficção na própria vida, é tanta coisa que a gente viveu junto. São tantos personagens que surgem, que eu não tenho como levar para o público isso, né? Eu tenho que levar para mim, né? É como um amigo meu, Jorge Bacá, diz, a nossa alma é um sítio arqueológico de vivências, né? E eu acho que essa possibilidade dessa vivência, que é o Inferno, que é o Pedreira, que é o Homens ao Mar, que é o Macaco Peludo, são tão mais importantes do que o resultado final. Nesse momento não. Não é Esse meu prazer de trabalhar com uma grande quantidade de pessoas é porque me permite me diluir um pouco também no meio. Muitas vezes as pessoas chegam e nem percebem que você chegou, porque é tanta gente que tem ali, e isso é muito bom, esse momento é o melhor. Quando eles percebem, você tem uma mudança, já aparece um personagem, né? Opa, o diretor está aí, então deixa eu me alinhar e tal. E cada um vai achar a sua estratégia para, vamos dizer, ter esta aproximação. Então, este jogo é um jogo muito legal que, na versão digital, a gente perde, porque não tem isto, né? É tudo bidimensional, tá tudo ali bidimensional. Então, eu não consigo ter a tridimensionalidade deles. se encontram no meio do palco. Agora são os atos. Esquece o zumbi, esquece o cavaleiro. São atos. Como eu comecei esse processo, como todos os outros, né? Que o núcleo que a gente tem hoje basicamente nasceu dentro do Homens à Deriva, né? A Tribital, pelas histórias que o próprio André Garoli conta, ela vem se renovando, os núcleos se renovam, né? Eles acontecem, depois acaba, vence aquele tempo, os projetos acabam, as pessoas tomam outros rumos e vem uma renovação, né, de pessoas. Algumas seguem, né, junto com a gente, mas existe sempre uma abertura para novos corpos habitarem, né, essa estrutura. A proposta é fazer o estudo coral. Ele vinha de um patamar dentro do projeto do Inferno e a ideia era avançar agora para o Pedreira das Almas. E a gente continua, mas não atingindo exatamente onde a gente gostaria, porque a gente carece da presença de todos. Trazendo do Inferno, em que todo mundo entra, né? Todo mundo entrou na mesma condição e todos os meus processos são assim, você conquista o seu espaço. Mais do que você receber o espaço, você tem que conquistar esse espaço. Então, através de workshops, de cenas variadas, eu vou observando, né, como é que cada um vai se colocando. Sejam bem-vindos! Quero lhe contar como vivi e tudo que aconteceu comigo. Ficava bem quente, mas de noite era bom, porque a gente mantinha a nossa cerveja num balde de gelo.
Porque é isto, uma coisa é o que você acha que você é, né? Outra coisa é como a gente vê você. Né? Isso encontrar isto, né, para o ator é muito difícil, né? Ele acha que ele tá vindo por aqui, eu que estou olhando estou vendo ele aqui. Eu tenho que, como diretor, ajudar o ator a focar, entender o que ele está fazendo e como está chegando. Isso é muito difícil. Por isso a importância, eu acho, dentro de um processo, e eu gostaria de trabalhar com um processo, é porque você tem a oportunidade de pegar quando o ator não é ator. Isso tudo a gente vê. Eu não preciso estar representando. E é isso que eu estou dizendo, e é isso que a gente tem que aprender. Ou aprender de uma forma na qual a gente vai apontar essas pessoas, como eu estou fazendo agora, ou de uma forma você vai começar a perceber isso. Porque quando a Marcela fala entre horas de fato, é isso. Só a disposição de você já está contando uma história. Né? Se localiza, pega todas as referências do espaço, dos colegas. Né? Para ajudar, pensa na tua posição, o que ela está ocupando, qual é o lugar que ela está ocupando, onde estão os dois braços, onde estão as pernas, a cabeça, para onde está o foco do meu olhar, pensa numa intenção para te dar o tônus, como se daí você fosse partir para um movimento. O Inferno, eu procurei pensar neste projeto, claro, a gente teve um apoio, né, do Fomento de Teatro, para que a gente pudesse, vamos dizer, viabilizar um ano de trabalho, né? Começamos com 200 pessoas dentro desse projeto, dividimos, eu trouxe as peças que eram apresentadas, esses candidatos tinham que escrever resenhas, a gente tinha uma comissão de análise. Um pouco sobre as resenhas, né? A gente se dividiu para ler as resenhas. Eu li as resenhas do espetáculo Memórias em casa, li algumas outras de outros espetáculos, mas eu foquei mais no Memórias. E para mim foi muito bacana ler de um trabalho que eu fiz, né? Desde o texto, produção e a atuação. Imagina, 200 pessoas, como é que você vai identificar, né, quem é quem? Então a gente marcava e às vezes no outro espetáculo dizer quem é tal pessoa, né? Porque pô, o cara escreveu tão legal que assim, deixa eu ficar de olho nesse cara, né? E eu ficar de olho no comportamento, então eu ia lá fora, na fila, ficava olhando como é que o cara, né, a comunicação dele, quer dizer, ali já estava o processo, né? Ali já era o processo. Então eu sempre brinco com a ideia de proxemia, que é um termo da arquitetura, que é a coisa das distâncias, né? Você tem a distância íntima, você tem a distância social e você tem a distância política. Então é muito legal de ver isso dentro de um processo. Quem se mantém numa distância política, quem se mantém numa distância social e como isso vai evoluindo durante o processo. Né? A pessoa vai conquistando isso e muitas vezes não conquista, muitas vezes passa o processo inteiro e ele continua com a distância política. Então, por exemplo, vai no bar, você fala, Garoli, mas você fica analisando tudo no bar, não posso ser eu. Não, pode. Eu estou aqui exatamente para isso, é para ver você. Né? E dentro disso eu também sou eu. E foi assim que eu fiquei sabendo assim, do processo, né? E eu mandei um e-mail, né? Mandei uma mensagem para aquele e-mail, perguntando sobre como seria o processo de seleção, o que ia acontecer, e a resposta que eu recebi foi: apareça nesse local, nessa hora, nesse lugar, né? Tipo, simplesmente venha. E quando eu cheguei lá, foi assustador, porque me falaram assim, é no segundo andar, na sala X lá, não me lembro mais o número. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um bolinho de pessoas na porta, assim, pro lado de fora. E eu fui chegando e vi que já tinha começado, né, assim, as explicações do projeto, eu mal consegui ouvir aquilo. E aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, a sala já está lotada. Mas lotada como? Ele falou, espia aí. E aí quando eu espiei, sei lá, acho que tinha perto de 200 pessoas. Tinha perto de 200 pessoas, elas estavam todas sentadas, aglomeradas. Já começava ali a questão do cárcere, da condição do cárcere brasileiro. As pessoas estavam todas aglomeradas, algumas de pé no fundo e outras do lado de fora, tentando ouvir, né?
E ali já foi muito interessante, porque tudo isso, acho que hoje eu enxergo que tudo isso já faz parte do processo, assim, porque ali eu já me questionei, devo estar aqui? O que eu estou fazendo aqui, entendeu? Né? Que falta de consideração, né? Me chamam para vir, eu não tenho espaço para estar aqui, né? E eu fiquei do lado de fora naquele sentimento, né, do tipo, vou, eu fico, né, assim, indignado, quase que eu já fiz um motim ali fora, e fiz um motim. No fim das contas eu falei, não, eu vou exigir que tudo seja repetido para que eu possa entender. Processo de seleção. Qual é a ideia? A gente começa, a partir da semana que vem, do dia 11 de outubro, a gente começa o repertório de peças. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é, vocês vão ter que assistir os espetáculos um dia, são 4 dias, quinta a domingo. Um dia assistir e vocês vão escrever o que vocês quiserem sobre o espetáculo. E aí eu e mais algumas pessoas chegamos, eu falei, olha, não deu pra ouvir, eu fiquei do lado de fora. Ele, sério? E nem ele sabia que tinha gente pro lado de fora, entendeu? Ele não tinha dimensão do que estava acontecendo lá fora. Eu falei, precisava explicar. Ele falou, então tá bom, chega junto aí que eu vou explicar. Daí ele fez um resumão, explicou e falou, olha, vai ser um processo muito aberto, sem garantia nenhuma, é um processo de pesquisa, tá aberto ao público, vocês podem vir, tem uma sequência de coisas que vão acontecer. Eu falei, tudo bem. Né? Fui lá, assisti as peças, tal, comecei a fazer os relatórios, achei isso instigante, a maioria das pessoas que estavam lá foram seguindo esse processo. Eram angolanos que estavam servindo o exército português. E aí a gente foi dentro deste processo, depois com as palestras, as mesmas coisas, eles tinham que escrever, eles eram analisados, até o momento que a gente começou a fazer uma seleção dessas pessoas e foi caindo de 200 para 140, depois para 80, até chegar em 40. E aí, como eu disse, dos 40, 20 eram mulheres, 20 eram homens, e em um dado momento essas mulheres sairiam, continuariam os homens, mas houve essa revolução. Estas mulheres, né, tomam uma posição, acabam tomando uma postura, num momento em que eu tinha que decidir que o processo iria, vamos dizer, rachar, e eu necessitaria começar a montar a peça, portanto precisaria do elenco masculino. Nós sentamos e decidimos quais resultados nós queríamos atingir. E elas, de uma certa maneira, fizeram um motim, né? Um motim reivindicando permanecer no processo, mesmo que não fossem participar como atrizes. Mas não deu outro. Em 2 semanas, essas meninas já estavam de novo ocupando um espaço no palco. E isto, para mim, me comoveu muito, no sentido de falar que eu acho que talvez fosse o meu momento de começar a experimentar esse trabalho com este feminino. Você vem para o navio! O Inferno era um texto que chamava Not About Nightingales, né, do Tennessee Williams. Era um texto enorme, um texto de 4 horas, mas que me entusiasmava trabalhar pela questão daquele presídio. E o Tennessee é um autor que trabalha muito o universo feminino, né, muito bem esse universo feminino, e aí quando eu descobri esse texto eu disse, poxa, que barato, talvez seja uma tentativa de se aproximar desse feminino, né? Trabalhar com Tennessee exigiu muito, porque o O'Neill, eu me identifico muito com o O'Neill, com o mundo o'neilliano. O Tennessee é muito distante. Tira perto de mim de novo. Só perto, irmão. Não tem jogo. Você não pode comer. O Inferno, dentro do tema da discussão do cárcere, dentro da ideia da discussão sobre o sistema prisional, eu tinha o quê? Uma estrutura de atores bem formados, bem alimentados, bem estudados, né? Com raras exceções de pessoas que tinham uma condição, vamos dizer, de poder falar um pouquinho mais com uma certa autonomia. 1, 2, 3, 4, 1 e mudei de outro lado. 1. Cruza a perna na frente. Dentro do processo do Inferno, essa perspectiva de a gente transformar a própria convivência, a própria vivência
numa vivência, se não igual, mas similar a este universo deles. Então, ora eu, ora um ator assumia um papel desse diretor, né? Teve um momento em que a gente rachou o grupo no sentido de instituir os guardas e os presos. Tinha que se convencionar, e aí a dificuldade, porque, um dos guardas lá, amigo de todo mundo e tal, e daqui a pouco ele tinha que impor ordem, e como é que era isso se estabelecia? Então a gente começou a reproduzir um pouco, pelo menos esse sistema opressivo, né? Essa coisa que é muito opressora, para que pudéssemos ter esta vivência. Então eu acho que o espetáculo foi um pouco saindo com esta cara. E aí, claro, um texto de quase 4 horas, a gente enxugou em função muito do que nos interessava naquele momento falar, que era essa condição desta relação entre este diretor, que era quase um ditador dentro daquilo, mas que de uma certa forma, pensando na ideia da banalidade do mal, ele tinha uma razão daquilo que ele estava fazendo, ele tinha um entendimento daquilo, que eu acho que isso é importante também a gente perceber, e a relação deste cara com este universo prisional. E no meio disto havia um personagem, que era o canário, que meio que fazia um leve trás, mas que tinha um intuito, vamos dizer, de dentro desse leve trás, aliviar um pouco a coisa para os presos e, ao mesmo tempo, também ganhar ponto com esse diretor, até o momento que surge um elemento feminino neste mundo e que ele desestabiliza esse diretor, desestabiliza esse canário, né, esse preso, e a gente passa a fazer a peça pelo viés, e aí, né, dentro de uma estrutura mais expressionista, passa a fazer a peça um pouco pelo viés deste feminino neste mundo masculino, né? A monstruosidade que é este mundo né, de uma prisão numa ilha, né, esses homens oprimidos e como que ela, a atriz era a Camila dos Anjos, ela é super, né, frágil, pequena, dentro daquele paredão, né, daquele coro de prisioneiros. E o que você encontra? Eu não sei. Eu sempre acordo justamente nesse ponto. Vai continuar tentando a mesma coisa aqui? É alguma coisa assim. É claro que eu, como diretor, eu tenho que dar um acabamento, né, um fechamento. Mas, sem dúvida nenhuma, o espetáculo é o resultado daquele grupo, daquelas pessoas que estão ali. Se eu tiver que refazer o inferno novamente, com outras pessoas, a casca vai ser a mesma, mas sem dúvida nenhuma o espetáculo ele vai estar todo mexido por dentro em função desse jogo desses atores, né? O difícil, que eu acho que é o difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso, é como você estabelece os vínculos dessas pessoas. Isso é outra coisa, por exemplo, no digital eu tenho reparado da dificuldade. Quando eu falo dessa vivência, e eu estou falando da vivência dentro da sala de ensaio, da vivência quando vai no banheiro, na vivência quando a gente se encontra no bar, para mim tudo é um processo. O que está sendo difícil agora remoto, digitalmente, é que eu não tenho este momento em particular, porque quer sim, quer não, dentro de um processo, você desce conversando com um, você vai na conversa com o outro, aí você fortalece uma relação entre 2 atores ali, você começa a perceber a junção daquele. Então, assim, como é que a gente estabelece esses vínculos? Porque é muito difícil você lidar num coro. É muito difícil você saber que você é um rostinho no meio de 30. E quem quer sim, quer não, o teu ego tem que estar bem, né? Porque o cara fala assim, meu pai, será que ele está me vendo aqui? Né? Parece bobagem, mas é. Então, como é que você tem que, na verdade, fazer com que este ator que está ali esteja afetivamente ligado com todos, para que quando termine diga, cara, eu não sei onde você estava, mas aquela massa ali tem uma força, né? Uma força dramática, né? Então, assim, isso é que é importante. E acho que todas as vezes isso
assim, me satisfez muito, assim, quando as pessoas saem falando o coro como sendo o coro o personagem, e não falando assim, puta, aquele cara, hein? Aquele cara do coro. Filho da puta! Mas que agora, por exemplo, digitalmente, como é que eu estabeleço esses vínculos por aqui? Então, assim, isso é difícil. Isso é difícil. Então, eu já estou pensando, dentro do processo do Pedreira, como tentar resolver esta questão. Eu acredito que o teatro aconteça entre a minha pessoa e a sua, acontece entre nós, né? Eu gosto muito de um diretor que também é pedagogo, que é o Declan Donnellan, que trabalha muito essa questão do ator sair de dentro dele, né? Tanto que o livro que ele, né, o livro dele chama The Target, o alvo. Sair é o outro, é o outro, é o outro. Agora, como falar sobre o outro? Como ter esta relação, o outro, quando você está contracenando com uma tela, né? E não é só, mas você está olhando a pessoa. Não, não. A troca, como é que a gente realiza essa troca? Né? Então aí, isto sim foi um divisor de água fortíssimo entre o Inferno e o Pedreira, né? Porque eu perdi essa relação pessoal, essa carne e osso. Duas coisas. Em primeiro lugar, tem um momento no começo, né, que ele fala de um homem que perdeu um filho. Sim. E que ele mudou muito com essa história e esse fato vai minando ele, né? E começar a pensar é começar a ser minado. Então, uma coisa que a gente levantou lá atrás da Mariana, eu acho que a morte realmente do irmão e da mãe é um fato forte o suficiente para ela ter consciência do absurdo da vida e fazer ela mudar. A gente vinha de um ciclo de leituras de textos de autores nacionais, com esse coletivo do Inferno, aí entramos no Jorge, eu pedi para que a gente fizesse a leitura de todas as obras do Jorge, mas no fundo eu já tinha ali uma luzinha em cima do Pedreira. Devido a todos os trabalhos que ele já realizou dentro desse universo muito masculino, ele já tem uma experiência, né, assim, de muitas vivências, né, com esse conjunto, né, masculino. E quando entra no Pedreira das Almas a sugestão de um coro feminino, novos temas surgem, né, novos desafios também, porque é um outro pensamento, é uma outra urgência, é um outro comportamento, são outros tipos de preposições cênicas também. Então todas essas coisas acabaram evoluindo quase que num retorno a uma estaca zero de entender como articular e como mobilizar, né, tanto o coro feminino como também a intersecção das duas coisas. Com tanto para se salvar, você que não me entendeu. Quando a gente entra no Pedreira, olhando pelo esse ponto de vista digital remoto, o que eu posso pensar como um ganho que a gente está tendo, coisa muito difícil de eu ver, né? De eu fazer como diretor e de eu também presenciar como ator outros diretores fazerem, é o trabalho de mesa. Ler, entender a leitura, melhorar a sua escuta, né? Voltar naquela frase. Mas o que quer dizer isto? Parar para falar sobre um personagem e falar muito sobre esse personagem, né? Coisa que às vezes quando você está no presencial, você já levanta e vai indo para a cena, né? E um pouco esse resolver o personagem vai se resolvendo na prática. Agora, discutir isto
Está sendo um processo muito, quase uma terapia, assim, uma terapia dos personagens, né? A gente põe eles no divã. O personagem dela existe para no final não deixar a Mariana sair dessa cidade, desse lugar. E aí eu fazendo essa analogia com a árvore, que essa árvore também é a Mariana que está tentando sair desse lugar. E vai discutir. Então, o que a gente vai percebendo é que que é herói, ele passa a ser vilão. O outro que parece que não tem importância nenhuma, na hora que você começa a entrar, você vai dando uma lente de aumento para ele e vai percebendo, caramba, olha que legal esse personagem. Então, eu acho que é por este lado, eu acho que dentro do nosso processo, que acabou sendo interrompido, né, eu acho que o que tem sido lucrativo é esse estudo dos personagens, o estudo da dramaturgia do autor, né? É um tempo que a gente não teria se a gente estivesse na prática, porque aí eu gosto de, na verdade, é isso, misturando um pouco o texto ali, já vamos indo para a cena, né? Então a gente está sendo obrigado a puxar o cabresto para poder olhar para isso. O que para os atores, às vezes não, angustia, né? Porque tem uma hora que ele quer fazer, cara, ele quer incorporar no sentido de, né, como é que meu corpo tá, como é que minha voz está saindo, como é que essa proposta, né? Depois de mortos, as almas vão morar nas Montanhas Azuis. Índio é um bicho esquisito. Aqui não é lugar de índio. Sai daí, ô! Você tá pisando em cima da laje. Credo, não tem nem mais onde ficar. Ai, que importância tem esse Gabriel? Sozinho, o que ele pode fazer? Vasconcelos devia empregar o açoite. Acho que fizemos. Ai, pelo menos a gente ia embora daqui, saía desse lugar. Sofrem por causa de um cemitério, com tanta terra por aí. E eu fico pensando, assim, que o maior desafio mesmo nesses estudos também é pro diretor, né? Porque como engendrar, né, assim, uma encenação, né, quando você não está vendo nem como que é a realidade da pessoa que está lá, você não está vendo onde ela está inserida, quais são as condições que ela está, você não consegue ver o que está em torno. Um ator diante de um diretor, num palco, ele consegue entender o que está interferindo, ele pode entender que tem uma luz interferindo, entendeu? Na dinâmica no processo daquele ator. Às vezes ele fecha uma janela e pede para você repetir a cena, ou pede para você olhar para uma janela e aquilo transforma, sabe, assim, porque você habita aquele lugar. A partir dessa relação pelo vídeo, é muito limitado para ele também a percepção, né, de onde está essa atriz, onde está esse ator e como ativá-lo, né, como ajudá-lo, né, a conquistar um lugar. Então é um grande desafio. Acho que a gente, no fim das contas, acaba lidando muito mais com essa questão tecnológica mesmo do que com a própria encenação, sabe? Eu acho que esse estudo do Pedreira das Almas está sendo um estudo antropológico, está sendo um estudo da pessoa, sabe? Eu acho que ele está tendo a oportunidade, talvez, de conhecer mais as pessoas, porque o acesso que ele tem à pessoa criativa, né, esse ser ator, é muito limitado, né? Então envolve frustração, sabe? Lidar com muita frustração, assim, nessa criação. Homens, mulheres, filhos e filhas. Não haverá fome, porque teremos o que plantar e o que comer. E não haverá sede, porque teremos onde fundar poços e beber. São terras bem-aventuradas, campos ditosos cercados por prados que aguardam o povo de Pedreira. A gente está nesse momento aberto dos workshops, claro, cada um na sua casa. Então, por exemplo, um ator vem e traz uma proposta de uma caracterização. Outro ator vai lá e traz uma proposta de luz, né, feito na sua casa. Outra pessoa que tem fez rádio e TV ou fez cinema, aí ele faz uma proposição de vídeo com texto. Ai, 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 deixai as
águas mais claras, senhora tão bela. Um mês depois que deu mesmo a pandemia, a gente fez uma reunião que o Garoli falou, vamos ver como vocês estão, né? Queria saber como é que tá vocês em tudo isso. E aí, na semana seguinte, a gente já começou a ler algumas peças e foi continuando, foi bem para não soltar a mão de ninguém, sabe? Nos piores momentos que estava todo mundo muito ansioso, não sabia o que esperar, a gente continuou fazendo arte. Esse processo coletivo, virtual, fez com que a gente se aproximasse mais de um estudo individualizado, onde que a gente conseguisse explanar um pouco mais os nossos conhecimentos, né? Porque normalmente, como a gente tem um grupo muito intenso na questão de estudos, quando a gente tem um coletivo presencial, a gente acaba sendo um pouco mais, não acomodado, mas as pessoas trazem bastante materiais prontos já. Eu me sinto num processo, eu estou um pouco ansiosa para ir para a sala de ensaio, porque a gente já está há muito tempo dessa forma, mas pensando nas vantagens que você perguntou, teve um dia que a gente estava conversando, né, o quanto a nossa mesa ficou mais interessante, né, geralmente num processo de montagem você não tem muito tempo para fazer uma mesa, geralmente são 3 meses de ensaio, 2 meses de ensaio, você vai ficar ali 1 semana, 2 semanas na mesa, a peça tem que estrear. Então aqui a gente tem tempo, né, de aprofundar as questões, então eu acho que quando a gente for para a sala de ensaio, vai ser muito mais potente, acho que tem tudo para ser muito mais potente. No Inferno, uma coisa que eu senti muito, que deve ter sido enlouquecedor e importante também para o trabalho dos atores, foi as questões físicas propostas, as questões corporais. Eu saía com dores no corpo só de ver. Sério, fora os frios que fazia num período de ensaio naquela sala da Oswald, e o pessoal todo no chão, naquele chão gelado, com os colchonetezinhos, né? E a insistência, persistência dessa galera que ficou lá, realmente num grande aprendizado. Agora é outra forma de resistência. Agora acredito que é uma outra forma de se colocar, de se observar e de reencontrar o significado disso que a gente chama de coletivo, né? Quem que quer começar? Oi, eu tô aqui. Quem é, chefe? Pai. Elisaura. Salve, filha, salve. Salve, pai. Você tá boa, filha? Tô boa. Deixa o pai benzer. Quero saber do meu filho. Deixa o pai benzer o chefe primeiro. Descruza o braço, descruza a perna, filha. Quer dizer, nós estamos dentro dessa dinâmica, tentando achar, né, porque a gente quer, de alguma maneira, trazer esse Pedreira de uma forma digital, online, a gente quer chegar lá na montagem e tudo, mas nós vamos ter um momento em que a gente vai apresentar isso online. Eu acho que isso está fazendo parte do processo, né? E aí agora, quer dizer, dentro dessa dinâmica de tentar achar, né, quem são estas pessoas, a gente, por exemplo, propiciou um exercício ficcional, mas realista, né? Quer dizer, a gente criou uma situação que era muito real, pertinente ao nosso universo, entre editais, e foi colocado para o grupo, por exemplo, a questão de que todo esse trabalho do Pedreira que nós vimos fazendo digitalmente teria que ser abandonado em prol de um novo edital que nós ganhamos, e que as pessoas tinham que decidir se queriam permanecer em Pedreira ou se sairiam para esse novo edital, que é um edital mais longo e que haveria a possibilidade de a gente fazer ao vivo e a cores, teria a condição de ter vamos dizer, uma ajuda de custo mais a longo prazo e tal. E aí foi muito interessante de começar a perceber como cada um tinha que opinar. Porque é muito fácil, né? E aí isso é uma coisa que eu também trabalho dentro do coro, é muito fácil a gente ser levado pela massa, comprar o discurso da massa, né? A gente ouve essa palavra povo, né? Toda vez que eu vou em debate, coisa assim, dá para explicar o que é
povo. Assim, eu sou povo, você é povo, você que está falando em nome do povo, você é povo. Assim, quem é povo? E aí nessa atividade especificamente, acabou obrigando, porque cada um teve, nós tivemos que fazer uma votação, e aí cada um teve que se colocar dentro disso, né? Então aí já foi, por exemplo, um ótimo artifício para começar a perceber, né, esta individualidade, né? Então, até então havia um discurso que, no máximo que nós conseguimos era o quê? Colocar os homens para cá e as mulheres para cá. Elas defendendo a questão desse feminino, esses homens se defendendo em relação a esse masculino, mas tudo meio diluído dentro desse coro, né? Então, assim, nesse processo agora, nesse exercício, foi a primeira vez em que a gente começou a perceber, e aí é onde a direção tem que entrar, né, e tentar perceber por onde está indo, no caso do digital, o pensamento e a fala, porque eu não tenho o corpo, não tenho o espaço, mas pelo menos o pensamento e a fala, por onde está indo, para que eu possa talvez usar essa manifestação dele naquele momento num discurso. E aí foi muito louco, porque ao término dessa votação, coincidentemente e muito loucamente, acabou empatado, ou seja, metade ia ficar em Pedreira e metade ia embora, ou seja, a ideia era, se ganhar para cá, vai todo mundo para cá, se ganhar para cá, vai... Não, mas deu um empate, ou seja, o desespero das pessoas de terem que talvez se recolocarem, né? Porque é difícil, por isso é difícil, né? Essa coisa de se destacar no coro, né? Todo mundo acha que tem que ser protagonista, todo mundo acha que pode ser protagonista, mas o protagonista carrega uma carga muito forte, muito pesada de responsabilidade, e que parece que não. Porque a gente esquece que o autor, quando escreve o protagonista, se pelo menos ele falar bem, as palavras estão escritas pelo autor. Ele constrói o personagem. Agora, difícil é fazer pequeno papel, que não está escrito. Difícil é fazer um coro, que você vai ter que achar esta massa. Então, só quando você põe o ator para ele tomar o protagonismo, puta, aí é difícil. Então, isso foi muito, muito legal, né? Né, que a gente conseguiu de uma forma digital. Ai, gente, vamos animar essa festa. Não fiquem parados, se estivessem esperando a morte. Vamos cantar. Tome cavalo bravo, tome cavalo bravo. Quando vão montar lá as tragédias, cada autor, na medida em que vai, Ésquilo, Eurípides, Sófocles, eles vão aumentando esse destaque. Você tem um protagonista e um antagonista. Ok, então eles vão discutir ideias. Da onde surge o teatro? Da onde surge a dramaturgia? É quando um diz sim e o outro diz não. Se os dois dissessem sim, não tem por que escrever. Sim. O problema é que assim, um disse sim e o outro disse não. E eu acho que quando eles vão criar o coro, é a representação disso que a gente estava discutindo e que a gente percebe de uma massa de pessoas que estão participando de um projeto e que assim, eu quero saber, e você? O que você acha desse projeto? E eu acho que a percepção lá dos trágicos já era essa, de perceber que existem pessoas que não vão dar essa opinião. Elas vão fazer parte de uma massa. E que essa massa vai caminhar para o sim, depois vai caminhar para o não, depois vai ficar no talvez, aí talvez uma parte vai para o sim, outra vai para o não, aí dependendo de como você argumentar, 3 ou 4 vão correr para cá, e esse é o cerne, a gente vai falar da democracia do momento que a gente vive hoje, é isto. E aí quando eles vão trazer lá na tragédia, e depois em todas as obras, os ditadores, são esses caras que manipulam essa massa. Não, agora vocês vão pra cá. Não, agora vocês vão pra cá. Agora vocês vão dividir. E aí, ótimo que alguém está me dizendo para onde eu não tenho que pensar. E à medida que alguém começa a pensar, ela começa a se destacar desse coro. Não são grossas a ponto de nos separar para sempre. Você atravessou elas não... Eu acho que quando este coro passa a olhar e falar, peraí, eu tô sendo manipulado para onde, hein? Para cá ou para lá? Peraí, qual o interesse de eu vir para cá? E qual o interesse de eu vir para lá? Eu acho que aí a democracia funciona.
É isso que me interessa no corpo. É tentar entender qual é esse movimento. Muitas vezes, como eu disse, eu não consigo representar isso no espetáculo. É difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, no processo é muito legal de identificar. E é muito legal até pessoalmente, para a pessoa que está passando por esse processo. No momento em que ela fala assim, cara, eu tenho voz. Tem voz. Cara, eu posso pensar, eu posso argumentar. Sim, você pode pensar, você pode argumentar. Então, muitas vezes isso funciona no processo. Aí quando vai para o espetáculo, é difícil essa transposição. Porque a nossa vivência é de muito tempo. A gente convive 1 ano fazendo um processo. E o resultado eu tenho que pôr ali em 1h20. Mas que pelo menos as pessoas, quando vão assistir, pensem um pouco sobre o que é este movimento. Abre essa porta, desgraçada! Então o que a gente tem feito? Estudado as estruturas, né? Voltado com palestras sobre como se forma esse coro na tragédia, de onde vem, qual que é a história disso tudo, né? E propor dinâmicas, às vezes a gente propõe dinâmicas onde a gente percebe que está todo mundo discutindo o mesmo assunto, a partir da história da cena, a partir da história da peça, né? Então são outros dispositivos que você tira, né, para entender como que funciona o coro, que nada mais é uma representação de um coletivo social inserido numa circunstância, né, histórica, ou de uma peça, de um conflito e tudo. Então, eu percebo que a gente está tentando manipular isso, né? Como é que funcionam as individualidades dentro de um conjunto. Então, a gente está inserido dentro de um coro. A única coisa é que nós não habitamos o mesmo lugar. É um coro tecnológico e, portanto, trágico. A gente está descobrindo, né? Eu acho que está descobrindo essa forma de trabalhar, né? Esse objeto audiovisual não identificado, né? Para nós, né? Porque já foi identificado. A televisão já faz isso, o cinema já faz, né? Usar a câmera, registrar, isso é feito. Dizer que nós vamos inventar uma nova forma de usar a câmera porque nós somos do teatro. Mentira, né? O cinema você também precisa da presença do ator, a televisão você também precisa da presença do ator. Então, é essa condição mesmo de cada um na sua casa e que eu acho que, assim, a gente ainda vai ter coisas para descobrir, né? Vamos ter coisas, sim, para descobrir dinâmicas nesse sentido. Mas nunca substituir essa ideia presencial. Não dá para parar. Eu acho que aí já está a resistência que a pedreira, né, traz para a gente. A gente manter esse grupo, bicho. Esse grupo 1 ano dessa forma, cara. Sendo quase uma vez por semana, né? Então, assim, essa resistência eu acho maravilhosa. Eu acho que já prova que, vamos dizer, pedreira está andando. Está andando. Eu acho que isso vai acabar, eu acho que isso vai passar. E a gente tentar retomar essa condição. Mas eu sinto muita falta, muita falta. E aí é isso, se eu lido com a intuição, por onde vai a minha intuição, sendo que o processo que deveria acontecer não acontece, porque está remoto. E aí eu tenho que me reinventar e fazer acontecer desta outra forma. E tudo bem, acho que está valendo, né? Tenho esperança que tudo vai dar certo.